Olá! Nesse vídeo iremos falar sobre a Guerra Fria. A guerra teve seu início logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1945. Os Estados Unidos e a União Soviética eram aliados contra o nazismo. Com a derrota do eixo, essas duas grandes potências foram fortalecidas, tornando-os inimigos, disputando o poder mundial a partir de duas ideologias completamente diferentes, já que de um lado tínhamos os Estados Unidos defendendo o capitalismo e do outro a União Soviética, pregando o socialismo. Com isso, o restante dos países foram praticamente obrigados a escolher um dos lados para se aliar e assim serem protegidos. O resultado de tudo isso foi a criação de um mundo bipolar, isso é, o mundo vivia uma duplicidade ideológica. Um fato que também foi considerado um pontapé para o início da guerra foi em 1949, quando a União Soviética cria suas próprias bombas nucleares, em resposta aos Estados Unidos, que em 1945 lançaram duas bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, mostrando ali todo o seu poder, já que com o lançamento da segunda bomba, os norte-americanos mostraram que tinham um completo entendimento sobre a criação desse tipo de armamento. Essas bombas foram consideradas um dos símbolos da Guerra Fria. Por mais que vocês estejam pensando que depois disso aconteceram mais guerras e destruição, como nas duas últimas guerras, não foi bem assim, pois os Estados Unidos e a União Soviética nunca tiveram um conflito face a face, já que foi uma disputa ideológica, que os Estados Unidos sempre vai mostrar que são melhores que os soviéticos, e a União Soviética vai mostrar que não, que ela é a melhor. Com isso, toda a ação de um dos lados gerava uma reação no outro. Se vocês não entenderam, calma que a gente explica. Por conta desse conflito ideológico, chegam os Estados Unidos e criam um plano Marshall para reestruturar economicamente os seus países aliados europeus, que foram prejudicados com a Segunda Guerra Mundial. Em resposta, os soviéticos criaram um Conselho de Assistência Econômica Mútua, o Comecon, para ajudar os países do leste europeu que também sofreram com a Segunda Guerra. O mesmo acontece com a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que abrange todos os países da Europa Ocidental que são contrários ao modelo socialista, sendo uma espécie de aliança militar para defesa comum contra uma possível agressão soviética. E por contrapartida, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, que reúne todas as repúblicas socialistas soviéticas com o mesmo objetivo de defesa de seu rival, contra um possível ataque dos países capitalistas. Eles também competiam para ver quem era o melhor Sherlock Holmes do mundo. Nisso, os Estados Unidos aparecem com a CIA, a Companhia de Inteligência Americana, e os soviéticos com o Comitê de Segurança do Estado, em que a sigla em russo é KGB. E não acaba por aí não, já que a Guerra Fria durou longos 46 anos, um período de muita tensão mundial. Agora que você já entendeu essa parte, vamos para os pontos chaves da Guerra Fria: a corrida armamentista, a corrida espacial e a crise dos mísseis em Cuba. Vamos lá, um de cada vez. Ainda nessa neura de mostrar quem era melhor que quem, os países começaram a produzir arsenal bélico e tecnologias voltadas à guerra, com o intuito de mostrar todo o seu poder militar e tecnológico, com o objetivo de se mostrar a maior e mais poderosa potência global. Isso foi o que chamamos de corrida armamentista, o que gerou um grande perigo de que rolasse uma guerra nuclear mundial. Por isso temos a famosa definição: guerra improvável, paz impossível. Guerra improvável, já que, se acontecesse uma batalha entre eles, ambas as potências tinham poder suficiente para acabar com a humanidade. Paz impossível, pois o mundo todo vivia uma tensão sem saber se esse conflito acabaria em uma guerra ainda mais desastrosa do que a outra, causando a extinção da nossa espécie. Além de toda essa questão de armamento, os dois também queriam saber quem chegava primeiro ao espaço, criando a corrida espacial. Em 1957, os soviéticos lançaram o primeiro satélite artificial, o Sputnik,
E depois, em 1960, o primeiro foguete tripulado por um ser vivo. E em 1971, o primeiro voo espacial tripulado por um ser humano, Yuri Gagarin. Mas aí, os Estados Unidos chegam e mandam o primeiro homem para a Lua, Neil Armstrong, levando a corrida espacial ao seu ápice. Lembram que comentamos que a Guerra Fria foi um momento de grande tensão mundial? Bom, um momento de muita tensão que nós não podemos deixar de lado é a crise dos mísseis em Cuba. O que foi isso? Bem, a União Soviética montou uma base militar na ilha cubana com a intenção de um possível ataque aos Estados Unidos. E essa tensão durou 13 dias, conhecidos como os 13 dias que abalaram o mundo. Isso tudo é considerado até hoje como o momento de maior tensão da Guerra Fria, que foi contornado devido à negociação entre o presidente americano Kennedy e o premier soviético Nikita Khrushchev. E felizmente nada aconteceu. Os Estados Unidos retiraram sua base da Turquia e a União Soviética retirou sua base de Cuba. Por mais que os dois não tenham guerreado diretamente, os Estados Unidos e a União Soviética alimentaram muitos conflitos. Eles se enfrentavam dentro dessas outras guerras, como na Guerra da Coreia e do Vietnã. A Guerra da Coreia foi um conflito que aconteceu entre 1950 e 1953, entre a Coreia do Norte, que era socialista, e a Coreia do Sul, que era capitalista. Iniciou-se quando as tropas norte-coreanas ultrapassaram a fronteira que separa as Coreias, dando início à invasão da Coreia do Sul. Essa guerra foi uma das primeiras manifestações da bipolarização que caracterizou o mundo no período da Guerra Fria. Em 28 de março de 1953, a Coreia do Norte e a China aceitaram a proposta de paz das Nações Unidas e em 27 de julho de 1953 o Tratado de Paz foi assinado e decretado a fim da guerra. Já a Guerra do Vietnã iniciou em 1959 e se estendeu até 1975. Foi o enfrentamento entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, ambos lutando pela unificação do país sob seu domínio. O conflito no Vietnã contou a partir de 1965 com participação ativa do Exército dos Estados Unidos, o qual lutou ao lado das tropas do Vietnã do Sul contra as forças do Vietnã do Norte. No fim dessa guerra, o Vietnã se unificou, se tornando comunista. E antes de irmos para o fim desse conflito, vamos falar um pouco sobre as propagandas que os países passavam na época. Durante essa guerra, as propagandas foram usadas principalmente pelos Estados Unidos e pela União Soviética para influenciar os próprios cidadãos e as nações de terceiro mundo. Os métodos que eram mais utilizados para isso eram filmes, comerciais, cartazes e propaganda de televisão e rádio. O fim disso tudo, simbolicamente, foi com a queda do Muro de Berlim em 1989, que separava a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental. E, enfim, o país germânico foi reunificado. E, oficialmente, a Guerra Fria acaba em 1991, com a queda da União Soviética, que já enfrentava crises econômicas e sociais há muito tempo. E depois desse momento, do fim da Guerra Fria, a gente tem uma nova ordem mundial, a ordem multipolar, na qual o poder mundial está dividido em blocos econômicos.